Então, mais uma vez, estamos aqui para a nossa sessão de estudo do Livro dos Espíritos. Nós hoje estamos tratando do capítulo 7º. Esse capítulo, ele foi dividido, estamos no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Com o que nós vamos estudar hoje, as perguntas que faltam, nós vamos terminar o item número 8, esquecimento do passado. Esse esquecimento do passado, ele vai da questão 392 a 399. Como era muito longo tudo, então a gente quebrou em duas partes. Hoje vamos reiniciar a partir da questão 395. Deixa eu diminuir aqui vocês, né? Porque tem muita gente aí, então acaba atrapalhando a minha visão aqui na tela. Muito bem. A 395. Bom, nós estamos falando sobre o esquecimento do passado, lembra? Então, desde a questão 392, nós estamos tratando exatamente isso, a importância de esquecermos o nosso passado. Vocês imaginem o número de existências que nós temos. Não vamos falar em números. Em milhares, pode ser pouco, porque são muitas encarnações. Algumas delas, talvez, até em outros planetas, né? Mas não vamos nem falar disso, vamos falar das existências que nós tivemos aqui. Vocês imaginem se nós não tivéssemos essa dádiva do esquecimento do passado. Seriam muitas personalidades que nos compõem interferindo nessa vida. Então é melhor que nós tenhamos só esta personalidade, que hoje é a que a gente acredita ser a melhor de todas as personalidades que nós tivemos. Pode não ser aquela que nós estamos, por exemplo, exprimindo ou estamos manifestando aquela personalidade mais inteligente, mais culta, né? Mas é aquela que dos sentimentos é que está melhor se sobressaindo, né? Nessa escalada nossa. Ou até o contrário, que a gente tenha mais a intelectualidade, porque nós já temos a nossa moral bastante elevada, então nós estamos precisando mais trabalhar isso, essa intelectualidade, né? E assim vai. Então é melhor que nós sejamos, como disse o tradutor, né, senhores de nós mesmos, sem interferências na nossa vida, né, aqui. Então, aí Kardec pergunta assim, podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Né? Uma pergunta bastante normal, né? Porque, poxa, já que a gente teve tantas, por que não saber de uma ou outra existência? Aí, aí os espíritos falaram, não, nem sempre vocês podem ter revelações de existências anteriores. No entanto, né, muitos sabem o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Então, para algumas pessoas, isso pode ser perfeitamente normal. A pessoa lembrar. Um Chico Xavier, por exemplo, ele lembra de encarnações passadas, ou lembrava, né? Por quê? Atingiu um determinado nível e o conhecimento disso não atrapalharia a experiência encarnatória dele agora. Porque ele está resolvido, né? Ele não tem problemas com lembrar do passado, nada disso. Nós, seguramente, teríamos problema. E se a gente, e tanto que os espíritos falam, não, vocês podem, sim, em alguns casos vocês podem lembrar, e pode dar detalhe do que foi no passado. Aí Kardec segue perguntando, algumas pessoas creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrado como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se procura deter. Essa ideia não seria uma ilusão? Né? Então a gente fica lembrando, fica sonhando, fica ali remoendo uma situação que a gente acha que é de uma vida passada.
Aí os espíritos falam, algumas vezes é real, é isso mesmo. O que a pessoa está lembrando é verdade. Mas quase sempre é também uma ilusão contra a qual se deve precaver, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Quem de nós não sonha, né? Uma jovem lembra, né? Sonha com o príncipe encantado, o jovem sonha com a mulher ideal, sonha com coisas aí que ele possa vir a conquistar, como se fosse um cavaleiro medieval, coisa assim, desse tipo. Não custa sonhar, tanto que o cinema ele está muito recheado desse tipo de coisa, histórias, né, bem inventadas aí que a gente se vê naquela situação, pensa se fosse assim, então a gente também tem algumas ilusões. Em algum momento a gente pode até misturar a estação e falar, será que eu fui aquele cara? Será que eu a mulher fala, será que eu fui aquela jovem? Será que uma imaginação superexcitada pode dar margem a isso. Então, não vamos lembrar, não vamos esquecer que tudo tem que ser passado realmente pela razão, né? Pelo filtro da razão. Porque senão a gente começa a inventar coisa aí, né? E começa a viver vidas que não são nossas, né? Achando que está lembrando de coisa do passado. A questão 397 sobre o esquecimento do passado, Kardec pergunta: nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Acabamos de citar o Chico, né? Chico Xavier, como exemplo. Então, seria mais ou menos isso. Então, alguém aqui, encarnado, só que é um espírito mais elevado, e aí? Ele vai se lembrar de existências anteriores? Aí os espíritos falam, sim, à medida que o corpo é menos material, o que ele significa isso? Quando a pessoa não está apegada à matéria, né? Quando ela tem, ela vê no espírito a sua real finalidade, né? Então, quanto mais desmaterializado ele está, né? Então, à medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Por quê? Porque eles não vão ter problema de lembrar do passado. Porque quando está no espírito, na condição da erraticidade, as pessoas podem se lembrar do passado. Mas dependendo da situação em que ele se encontra, aquilo vai ser um problema para ele. Se ele tiver muito atrasado no seu, na sua evolução espiritual, aquilo vai trazer culpa, vai trazer estagnação, vai trazer um monte de problema para ele. Mas se ele é um espírito mais evoluído, ele vai contar aquilo como uma experiência que ele fez e que depois resolveu, né? Então não vai ter grande problema. Então, nos mundos superiores, isso não é problema nenhum. Um dia nós vamos chegar lá, vamos lembrar do que nós fizemos, né? Tudo isso sem tanto bem quanto mal, o que a gente foi, e a gente vai estar tranquilo com relação a isso. Nos nossos estudos de sábado, nós também em paralelo, a gente lê o livro, está lendo o livro há 2000 anos, né? E aí a gente vê a história de Emmanuel, né? Quando ele foi um senador romano, depois quando foi, né? Depois tem a sequência também, mas naquela ele era um senador romano, onde ele era muito orgulhoso, né? E aí eu me lembro que alguém perguntou, né? Eu lembro até a pessoa que perguntou, falou, mas o espírito não se sente incomodado por isso, né? Por lembrar do passado, né? Sabendo como que ele era, as oportunidades que ele teve, que ele perdeu, como é que ele tratou a mulher durante 25 anos, né? Então, é isso, é bem isso. Uma vez resolvido o problema, uma vez que ele pagou por esse débito, que não é castigo, como a gente vai ver a palavra castigo mais adiante, ele está resolvido. Ele não tem mais o que se preocupar. Não é mais aquela necessidade de buscar o, o sofrimento, a dor, porque já aconteceu aquilo lá. Tá? Então, quanto menos materializado, quanto mais desmaterializado, ele se recorda melhor. Né?
Já pensou que legal a gente no futuro lembrar o que a gente passou? E poder, assim, lembrar o quanto foi aproveitado, o quanto o que ele fez depois causou para ele assim, a reação a tudo aquilo que ele teve que passar, que ele teve que pagar, né? Então, é um aprendizado e tanto, né? Que certamente vai poder ajudar outros. No caso do Emmanuel, ele apresentou através de um livro a história dele, que quando a gente lê, a gente aprende muito. Aprende o que fazer, o que não fazer, as consequências das coisas mal feitas, e aí assim por diante. A questão 398. As tendências instintivas do homem, veja bem, estamos falando agora daquela herança animal, né? Sendo uma reminiscência do seu passado, pelo estudo dessas tendências, ele poderá reconhecer as faltas que cometeu. Então, aquele conhece-te a ti mesmo, né? Busca interiormente, né? Analisa você mesmo, como é que você é. Então, através disso, dá para a gente saber o que é, qual que é a nossa realidade, onde é que a gente está com relação à nossa evolução, né? Aí os espíritos falam, sem dúvida, até certo ponto, mas é necessário ter em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no seu estado errante. A existência atual pode ser muito melhor que a precedente. O que ele quer dizer com isso? Sim, é possível, né? Que ele saiba dessas tendências, através das tendências, saber tudo, né? Mas até certo ponto. O que é importante é ter em conta o que ele se melhorou, né? Como é que ele pôde, lá no plano espiritual, na erraticidade, ele fez o planejamento dele, né? Eu vou reencarnar, vou ter essas dificuldades, tal, mas vou ter que lutar muito, tal. E aí os amigos que estão do lado dele, torcendo pelo sucesso dele, falaram, não, nós vamos estar juntos, nós vamos estar aí, como na lição que a gente leu aqui agora, né? O título era Auxílios do Invisível. Então, ele vai ter um monte de auxílio, um monte de ajuda. E vamos lá, vamos estar juntos, nós vamos estar juntos, tá? Então, como diz aí uma colega, nós estamos juntos, né? E aí vem para cá, e aí, mediante uma prova que já não é das maiores, ele vai e cai, né? Porque ele tinha algumas tendências. Mas lá no estado errante, ele fez um planejamento, né? Mas ele pode ter sucesso também, e nessa existência, ele pode ser muito melhor do que a que antecedeu, né? Depende de como é que ele aproveita. O tradutor, né, aqui, que é o Herculano Pires, ele faz uma observação com relação a essa pergunta. As pessoas que tanto se interessam por saber o que foram em vidas anteriores devem prestar atenção a esses itens, né, que também pode dar com os burros na água, né? Pode querer dar de cara com uma vida anterior onde fez muita gente sofrer, ele fez muita coisa que viesse se arrepender depois, até de saber, até de se lembrar, né? Pelo estudo de suas tendências atuais, não esquecendo do progresso que devem ter realizado, teria uma ideia do que foram e o que fizeram. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe como é que é, né? Ninguém precisa falar nada, eu também não vou falar nada, né? Mas nós sabemos as nossas virtudes, os nossos defeitos, aquilo que a gente tem uma tendência a fazer. Aquilo certamente vai explicar o passado nosso, ou pelo menos assim, é reflexo do nosso passado. Então, não precisamos saber das nossas vidas anteriores. É só ver o jeitão que a gente leva a vida. Por aí a gente vai saber mais ou menos onde é que a gente se enquadra, né? Eu posso falar alguma coisa? Eu procurei aqui porque eu me lembrei disso, é na questão 540, a gente não chegou lá ainda. Kardec faz uma pergunta e os espíritos respondem que tudo se encadeia na natureza. O homem, né, o arcanjo, ele começa, ele diz assim, os espíritos respondem para Kardec, é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo.
pois o próprio arcanjo começou pelo átomo. Então, e passamos pelos animais tão pequenininhos, né? Dá para chegar ao arcanjo, o nosso futuro, né? Então, aí, quando a gente nos lembrarmos do nosso passado, foi isso que eu me lembrei agora, para falar para vocês. Quando nós estivermos no nível que está Emmanuel, por exemplo, ele não se envergonha realmente de ter sido lá o Públio Lentulus, porque nenhum de nós vai se envergonhar de ter sido um átomo, ou de ter sido aquele animalzinho pequenininho, né? Que muitas vezes até prejudicou outros animais, tal, né? Então, a nossa memória, ela vai, o homem vai evoluindo de tal forma que ele chega num ponto em que ele entende pelo estágio, todos os estágios que ele passou para chegar ao que ele é naquele momento, né? Nós aqui, por exemplo. O mais importante é que não a gente fique lembrando de que a gente foi isso, foi aquilo, e a gente tenha culpas, não. O mais importante é que nós agora tenhamos consciência de que se fizermos coisas erradas, nós vamos ter que arcar com as consequências e seguir para frente. Nada de se envergonhar de termos sido um átomo ou de ter sido, né, assim, fazendo a comparação, homens pequenos, né, como nós fomos. Nós temos que seguir em frente. Por isso, inclusive, que nós vamos esquecendo que é uma dádiva realmente muito grande, porque senão nós estaríamos aí nos cobrando muita coisa. E esse cobrar muita coisa, nós já cobramos por coisas que fizemos ontem. Imagina se ficarmos nos cobrando das coisas passadas. Aí a gente não vai para frente, nunca. Né? Na verdade, essa a bondade infinita de Deus nos auxiliando para que a gente viva o hoje, para que a gente progrida hoje, do jeito que a gente é hoje. Né? Eu só queria acrescentar isso. Muito bem. Ainda seguindo a questão 398, quando os Espíritos falam, a existência atual pode ser muito melhor que a precedente. Aí Kardec fala, e ela poderia ser pior? Essa existência poderia ser pior? Por outras palavras, pode o homem cometer numa existência faltas não cometidas na precedente? Ou seja, ele pode errar agora, não errou na anterior, mas nessa aqui ele erra. Aí os Espíritos dizem, isso depende do seu adiantamento. Quer dizer, nós estamos mais propensos a errar quanto menos evoluído a gente é. Mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai errando menos nas existências atuais, naquele momento, naquela existência. Uma coisa que essa observação da velhinha, né, ela demonstra, é que a gente está o tempo todo evoluindo e muitas vezes a gente evolui através do erro. Você fala, nossa, como é que pode isso? Como é que a gente evolui através do erro? Vocês já viram pessoas que, para realmente tomar direção na vida, tem que chegar no fundo do poço, tem que realmente descer no mais baixo nível que alguém poderia descer? Está errando. Mas para ela aprender, ela teria que chegar naquilo, porque se ela chegar na metade do caminho do fundo do poço, não seria suficiente. Ou 3/4 do caminho, não seria suficiente. Então, ela teria que continuar errando até chegar bem lá no fundo. Né? E aí sim, ela vai aprender com todo o sofrimento, com toda a dor, ali naquela existência mesmo. Então, o erro, ele é relativo e ele é uma ferramenta também. E ele é relativo por quê? Porque somente ele vai poder dizer se está errado ou não, se está agindo corretamente ou errado. Porque nós temos a mania de julgar, nós temos a mania de
tomar partido, de achar que a pessoa não está fazendo aquilo que deveria. Isso somos todos nós. A gente sempre tem a oportunidade de a gente dar um conselho, às vezes até o que a gente não daria para a gente mesmo, né? E dar conselho para os outros é até um pouco mais fácil do que a gente aplicar aquele conselho que está dando. Então, a pessoa que está passando pela experiência é ela que sabe, o aprendizado é dela, ali que ela está tendo a escola dela, né? Então, isso depende do seu adiantamento. Se ele não souber resistir às provas, pode ser arrastado a novas faltas que serão a consequência da posição por ele mesmo escolhida. Agora, vamos lembrar que ele não vai atrasar, como nós vamos ver mais adiante aqui. Mas, em geral, essas faltas denunciam antes um estado estacionário do que retrógrado. Então, antes estacionário do que retrógrado. Porque o espírito, foi sublinhado por mim aqui, porque é importante essa frase, porque o espírito pode avançar ou se deter, mas não recuar. Então, ele não vai voltar, ele vem para uma experiência reencarnatória, e aí, no meio da experiência, ele comete um grave erro, e aquilo faz ele voltar como espírito, assim, reduzir a sua evolução, ou assim, baixar no seu grau evolutivo. Não, não é isso. Ele pode acumular débitos, erros, mas não vai recuar, nunca. Por isso que a gente ouve na doutrina espírita sempre, estuda, então, o espírito evolui sempre. Ele pode parar, mas nunca retrogradar. Ele não vai para trás, sempre à frente. Então, isso é fantástico. É outra coisa assim que deixa a gente muito feliz, porque não existe reencarnação perdida. Alguma coisa a gente aprende e alguma coisa a gente avança no nosso crescimento espiritual. E aí, a última pergunta: sendo as vicissitudes da vida corpórea ao mesmo tempo, uma última pergunta de hoje, tá? Sendo as vicissitudes da vida corpórea ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro, olha só, resolve o passado, mas também pode arrumar o futuro, arrumar alguma dor de cabeça. Segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, possa induzir-se o gênero da existência anterior. Então, dá para entender, dá para saber do passado? Aí eles falam, sim, muito frequentemente. Sim. Desculpa, eu ouvi o microfone aí, eu achei que alguém ia perguntar. Muito frequentemente, pois cada um é punido, lembra que punição aí é relativa, né? É punição por si próprio, tá? Não é Deus que está punindo, tá? Naquilo em que pecou, que também não tem pecado, tem o engano, o erro aí, a atitude mal tomada. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais seguro, porque as provas de que um espírito sofre, tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Então, pode falar. Kátia, eu tenho uma pergunta, porque quando ele diz, como assim tanto se referem ao futuro? Eu entendo que podem se referir ao passado, mas as provas se referirem ao futuro? Porque ele está falando dessa existência, o resultado que pode ter dela. Então, nessa existência, nós podemos estar resolvendo problemas passados e seguir adiante. Mas também nós podemos estar resolvendo o problema passado ou não resolvendo e arrumando ainda para essa existência. Nessa existência, conseguindo arrumar problemas, para que no futuro a gente tenha que resolver. Construindo o futuro. Então, é uma caminhada a nossa vida. Entendi. Entendi. Pode ser também que a gente aprenda direitinho a lição, o que vai nos posicionar num futuro melhor, né? Também isso, porque a gente sempre fala, viu, Cátia? A gente sempre fala, há uma tendência nossa de falar de erro, que a gente só erra. Mas também nós temos que lembrar que também nós acertamos, que nós fazemos coisas produtivas, nós acrescentamos virtudes às nossas vidas, né? Agora, por exemplo,
O que nós estamos fazendo agora, isso bem entendido, bem assimilado, o estudo nosso, é uma referência, uma bússola para o futuro, para nos ajudar no crescimento. Porque a vida, seja ela de encarnado ou desencarnado, é uma única. Ainda que a gente esteja na carne, que é um momento parcialmente que estamos na carne, porque quando a gente dorme também, isso a gente vai ver na lição, né, no próximo capítulo, onde a gente também se emancipa do corpo. Quando a gente faz isso, a gente volta para a condição de espírito. Não, naturalmente, de erraticidade, mas é contato com o mundo espiritual. Então, é uma vida única que nós temos. A vida de espírito, de encarnado, é a mesma. E nós estamos marcando o caminho nosso através do nosso comportamento, da nossa evolução, do nosso crescimento. Olha que coisa bonita quando a gente entende isso aí. Então, nós temos toda uma, sabe, assim, é a chave do sucesso da nossa vida. Oh, mas peraí, meu diploma, aí meu não sei o quê. Não, isso é ferramenta para nos ajudar a crescer. Mas a vida nossa, a gente sabe como levar. A gente sabe por que está aqui. Às vezes é difícil isso. Hoje ainda a gente falou que nós precisamos do lado material. E às vezes o receio é tão grande de passar alguma necessidade, algum sofrimento, alguma dor, porque dor não é uma coisa que a gente, tirando os masoquistas, né? Uma pessoa normal não gosta de dor, né? Então, quando a gente está assim sujeito a ter alguma propensão a ter dor, alguma coisa assim, a gente reage. E aí passa a ter mais importância o lado material. Então, tudo assim, vai passar por uma privação, alguma coisa, na hora a gente esquece todo o resto e dá atenção ali para o material, né? Não está errado, mas a fé, aquela confiança no futuro e saber que a gente está tendo uma experiência aqui agora, né? E que cedo ou tarde ela vai acabar, né? Tem gente que sofre com... Hoje ainda a gente falava de uma pessoa que teve um problema parcial no corpo e levou ela, aparentemente, ao suicídio. Olha que coisa. Então, a gente não pode realmente dar tanto valor para algumas coisas que são efêmeras. Nossa, eu estou aqui com o meu corpo, sabe o que eu faço? Eu malho todo dia, eu corro, eu respiro, me alimento, e não sei, faço, né? Durmo cedo, mas um dia, por melhor que eu trate meu corpo, ele vai ser deixado de lado, que nem roupa velha, né? Não vai mais ter necessidade dele. Então, essa vida nossa, essa continuidade da vida, é uma beleza fantástica, né? Vamos lá para os comentários de Kardec, né? Sobre esse capítulo, sobre esse item, né? Esquecimento do passado. Quando chega no final, chega um momento que o espírito precisa reencarnar, e tudo isso ele traduz por essa frase: chegado ao termo que a providência marcou para a sua vida errante. Então ele está lá na erraticidade, agora ele vai reencarnar. O espírito escolhe por si mesmo, isso é muito importante. O espírito escolhe por si mesmo as provas às quais deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Ou seja, o gênero de existência que acredita mais apropriado a lhes fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Então, olha só a equação. Tem um grupo de provas que eu tenho que expiar, né? Faltas que eu tenho que expiar. E tem uma capacidade de poder suportar essas provas. Essa é a equação. Então, aí que fecha a sentença matemática aí, né? Então, o que ele tem a preocupação aí de nos dizer? É que a gente é que desenha a gente que projeta a nossa reencarnação. Ninguém mais. A gente tem ajuda. Chega um espírito para a gente, assim, muito mais experiente, fala: escuta, será que você não está querendo dar um passo maior que a perna? Puxa, é mesmo. É melhor, então, abraçar um pouquinho menos, né, das provas, do que eu
a querer abraçar mais para mais rapidamente evoluir e falhar. Então, isso é bonito de se ver, que nós somos detentores da opção daquilo que nós vamos passar por aqui. Se nelas triunfa... Oi? É que tem um microfone aberto aí, de vez em quando eu escuto. Se puder fechar, agora se for falar, pode falar. Muito bem. Se nelas triunfa, se nessas provas aí, né, ela triunfa, esse espírito, esse encarnado aí triunfa, sempre ele se eleva. Se sucumbe, tem que recomeçar, é que nem repetir de ano na escola. Infelizmente, não passou. Faz de novo, não tem problema nenhum. O que não pode é ficar repetindo um atrás do outro, né? Porque aí também é demais, mas recomeça. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. Isso é que estava no livro que eu pedi para lembrar, o Auxílios do Invisível. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. O que significa isso? Não, porque ali é uma lição que a gente tem que aprender. Não interferir no livre-arbítrio, porque isso é nós que temos que decidir, sempre. Nós é que temos esse livre-arbítrio. E em virtude dessa liberdade que, no estado de espírito, escolhe as provas da vida corpórea e, no estado de encarnado, delibera o que fará ou não fará, escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Então, Deus não criou nós autômatos, máquinas, robôs. Quando nós, no desenvolvimento, que a Verinha lembrou aí, desde o átomo até o arcanjo, então chega um momento, átomo, mineral, animal, quer dizer, mineral, vegetal, animal, aí está entrando no reino dos homens, da humanidade. Então, quando está ali naquele momento, ele adquiriu o livre-arbítrio. É uma aquisição. Enquanto ele não adquirir aquilo, ele não é pensante, ele tem instintos. Ele não é pensante como um homem, como nós, e de tomar decisão, de saber o que é certo e o que é errado e tomar decisão. Não importa qual é, porque é dele a decisão, né? Porque ele a partir dali está usando o livre-arbítrio. Então ele já deixou de ser um animal vinculado aos instintos que fizeram ele evoluir até aquele ponto. Porque o instinto é ferramenta de evolução. O instinto é ferramenta de evolução dos animais. Pronto. Descobri quem estava aí falando. Que maldade, né? Mas é a minha condição espiritual, tá, pessoal? Todo mundo sabe disso, né? Onde que eu me encontro. Olha o que aconteceu aqui. Isso é novo. Muito bem. Integrado na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Então, chegou aqui, reencarnou, está lá aquele bebezinho lindo, bonitinho, dá vontade de apertar a bochecha, assim, né? Esquece tudo. Então, momentaneamente, ele esquece tudo que ele já foi. Aquele bebezinho bonitinho, redondinho, roxunchudinho, foi um adulto em muitas e muitas existências. Agora é uma criança que se esqueceu das suas existências anteriores, para que ele tenha total liberdade para poder desempenhar o seu papel como encarnado. Então, é como se um véu ocultasse todas essas existências anteriores. Não obstante, tem às vezes uma vaga consciência
e elas podem mesmo lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Então, em algum momento, se é para o bem dele, se é para chamar a atenção do povo aí o menino lembra que teve uma vida, que aquela vida não é, aquele não é o pai dele é outro, aquela não é a cidade dele, a cidade é outra, aquele não é o país dele, o país é outro, né? Então, coisas desse tipo aí. Então, em algum momento é revelado diante de alguma necessidade. Não é todo mundo que tem essa revelação, mas um ou outro acontece isso. Mas isso não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente como fim útil e jamais para satisfazer uma curiosidade vã. Puxa, eu queria saber se eu fui realmente aquele rei que, sabe, da série de Luís, lá Luís V, do Luís X, Luís XV, e aí vai, né? Não, é só coincidência. Meu nome é Luís porque minha mãe colocou. Não tem nada a ver. Nem quero saber. Mas alguns podem querer saber que foi, que não foi, tal. Curiosidade vã. As existências futuras não podem ser reveladas em caso algum, por dependerem da maneira por que se cumpre a existência presente e da escolha posterior do espírito, né? Então, isso é muito importante, né? As existências futuras não podem ser reveladas em caso algum. e principalmente se ele está na metade do caminho, ele está aqui encarnado, já vai pensar no que vai ser. Eu já vi experiência falando com o espírito, assim, falar, escuta, se você não se aprumar, olha o que está te esperando, olha o que está te reservando. Aí o espírito tem uma visão de que ele pode ter muito sofrimento, muita dor. Mas pelas consequências dos atos. Como consequência, ali está sendo tem um fim útil, né? Então, aí ele desperta, opa, deixa eu pôr minhas barbas de molho, porque senão eu vou me prejudicar, aí, vou sofrer muito, né? O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito. Tá vendo? Então, o esquecimento não é obstáculo, porque porque se ele não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo que concebeu de as reparar, guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Porque, olha, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. E pior, se a gente sabe que está errado e faz errado, o compromisso é maior. Se a pessoa faz errado e não tem consciência que está fazendo errado, sabe, ali como é que eu digo assim, a falta não tem o mesmo peso do que aquele que sabe que está errado e faz errado. Então, esse está comprometendo o futuro dele. Esse pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem. Está vendo? De novo, a lição, o auxílio, né? Auxílios do invisível, a lição que a gente leu no início. Então, a voz da consciência e mais a ajuda dos espíritos que nos assistem, se ele atende às boas inspirações que estes lhe sugerem. Então, esse conjunto de coisas vai fazer com que a gente vá para frente, que a gente vá tomando as decisões certas, né? E, finalmente, a última transparência aí do comentário de Kardec: se o homem não conhece os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber qual o gênero de faltas que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta que se estude a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Então não precisa baixar um espírito e falar, escuta, você foi isso, por isso que está agindo desse jeito. Não precisa, vamos eliminar esse espírito dedo duro, né? E vamos simplesmente pensar, puxa vida, se eu tenho essas tendências aí, deve ser por causa daquilo outro, aí ele vai montando. Não vamos fazer disso uma paura, mas vamos entender que são consequências e que a gente tem que trabalhar o lado de apurar, de melhorar, espiritualmente falando, né? As vicissitudes da vida corpórea são, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Então, o que nós estamos tendo, essa experiência,
que a Kátia fez a pergunta a respeito, é isso. Nessa existência, nós estamos resolvendo os problemas passados e estamos também já resolvendo ou arrumando para as faltas futuras. Então, porque é um contínuo, né? A gente está sempre... É dinâmica a coisa, né? Elas nos depuram e nos elevam, se as sofremos com resignação e sem reclamações. Tem dificuldade? Tem. Como é que eu vou agir em relação a essa dificuldade? Eu vou estar resignado? Não. Eu vou resolver? Sim. Vou passar por cima? Vou buscar forças e tal? Ou eu vou ficar reclamando, né? Blasfemando? Puxa vida, eu sou um perseguido por Deus. Imagina, sofrer o que eu estou sofrendo, só pode ser isso. E fica aí blasfemando, xingando e tudo, reclamando. Perdeu todo aquele sofrimento. Sofre ainda e sem resultado, né? Resultado positivo. A natureza das vicissitudes e das provas que sofremos podem também esclarecer-nos sobre o que fomos e o que fizemos. Esse parágrafo vai dar uma ideia, né? Como neste mundo julgamos os atos de um criminoso pelo castigo que a lei lhe inflige. Então, quanto maior a pena, esse cara fez um crime, cometeu um crime muito, muito grande, né? Terrível, muito grave. Assim, este será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. Eu fui muito orgulhoso. Nossa, o cara é orgulhoso. Tá? Nessa existência eu estou sofrendo uma humilhação e tanto aí. Estou sempre abaixo de todo mundo. Uma existência subalterna. Todo mundo manda em mim. Quebrar meu orgulho. Arrumei para minha cabeça. Né? O mal rico e avarento pela miséria. Fui muito rico. Nossa, tinha dinheiro, tudo. Aquilo tudo era para mim, não era para ninguém mais. Tá? Agora eu venho numa existência passando por uma miséria. Então, são exemplos, ou assim, analogias, para a gente entender que pode ser isso. Não é que seja uma lei. Todo miserável foi rico e avarento. Não. Mas ele pediu por isso, tudo. Mas se o cara está querendo descobrir e tal, fala, pô, deve ter sido alguma coisa desse tipo aí. Inês, deixa só terminar aqui, aí você fala, tá bom? Aquele que foi duro para os outros, pelo tratamento duro sofrerá. O tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, e assim por diante. Pois não, Inês? Luiz, e pode acontecer de se pagar na mesma vida? Por exemplo, uma pessoa nasce rica e faz mau uso da riqueza aqui, aí ela perde tudo. Isso pode ser já o pagamento, assim, tudo em uma vida só? Olha, assim como acontece a doença do câncer que vem para as vezes. Não dá para fazer disso uma regra, mas olha, eu diria assim, sabe, sem muito susto aí, nem muita culpa, né, de dizer que a pessoa gerenciou mal a vida dele. Aí pronto, né? Ele caiu aí na miséria, né? Mas ele pode ter também, dentro do compromisso dele, que ele vai, em algum momento da vida dele, ficar pobre. Então ele vem como alguém muito rico, em determinado momento ele ficaria pobre, assim como ele tem uma saúde boa em todo o tempo, aí chega num determinado momento, ele tem a saúde toda debilitada, sofre do mal que vai exigir muito dele. E aquele é o momento que ele está expiando suas faltas, porque ele se comprometeu com isso. Então, depende. Agora, a pessoa falar, olha, eu vou lá para ser avarento e depois eu vou ficar pobre. Acho que aí, sabe, ninguém vem para ser criminoso, para ser avarento, para ser traidor, para ser, sabe? Ninguém vem para ser assassino. Eu queria fazer um comentário também, Luiz. Sim. Deixa só então terminar esse. Claro, então, claro. A gente, vamos lembrar sempre que a gente faz o projeto da nossa existência, assim, realmente para nos melhorar. Então, nós estamos aí buscando para vencer, nós estamos buscando a melhora, esse é o objetivo, né? Agora, a gente tem realmente
percalços aí na vida, mas a decisão vai ser sempre nossa, né? O que eu vou escolher, o bem, o mal, né? Isso é um direito meu. Inês, terminou? Assim, a mão continua levantada para que depois a Kátia... Não, deixa eu baixar aqui. Ah, tá. Pode... Sim, Kátia, pode falar. Não, é interessante o comentário da Inês, porque me fez pensar na doença. Eu não acho, não estou dizendo que não seja, que não haja também casos em que a causa seja espiritual. Porém, eu penso que a gente também não pode pensar que tudo tem uma causa espiritual. Porque os nossos hábitos, bons ou ruins, causam doenças nessa vida. Né? A pessoa fuma durante trocentos anos, depois tem um câncer de pulmão. Isso não quer dizer que pode até ser espiritual, mas eu acho que a gente também tem que olhar as coisas também como consequências dos nossos próprios atos nessa vida, né? Não precisa tudo ser um resgate, não precisa tudo ser o pagamento de uma dívida, né? Eu só queria colocar isso aí, para a gente não pensar que tudo é uma causa espiritual. Né? Não, você tem toda a razão. Tem um livro que me foge à memória, sempre o título dele, é de uma pessoa que contraiu um câncer, porque a vida dela, assim, ela estava no meio da maledicência, ela fazia tanto mal para as pessoas, criava tanta cisânia, tanta desavença, e ela adquiriu um câncer. E, em paralelo, tem a história de uma das pessoas prejudicadas, né, na verdade, era a mãe de uma das prejudicadas dela, que veio para ter uma doença, também um câncer, e ela resolveu isso porque ela fazia tanto bem que aquilo amenizou muito. E ela teve a cura do câncer, que ela veio para ter um câncer, né? Então, e a outra que não era para ter. E não era para ter, teve por quê? Porque teve, essa vida. Então, consequências físicas de isso. atos nossos, né? Nossos atos têm consequências físicas também. Exatamente. Por isso que é um contínuo. E a gente tem que lembrar que tanto nós estamos resolvendo problemas, como estamos acrescentando problemas para a nossa vida. Às vezes, uma atitude mal tomada vai levar milênios aí para resolver. Então, e não estou falando número assim absurdo, porque num minuto da vida dele pode mudar tudo, tanto para o lado bom, sabe, de um bom resultado, como de um mau resultado, e arrumar uma dívida por muito, muito tempo. Realmente, Kátia, você tem toda a razão. Nós podemos ter, sim, problemas aqui que não vieram... eu não preciso fumar, mas eu não consigo fazer com que minha vontade esteja acima disso. Estou falando um exemplo que você mesmo deu aí, tá? E aquilo fez com que meu corpo tivesse um problema. Pronto. E a doença, ela realmente é um agente de melhora para a gente. Porque o corpo nosso age como um filtro. Sabe aquele filtro de carvão ativado? Então, ele vai filtrando aquilo. E você tendo uma existência onde você supera isso, suporta isso com resignação, buscando todos os recursos que tiverem à mão para se curar, porque isso não é proibido, ao contrário, é uma misericórdia de Deus ter médicos, remédios, tanta coisa aí à nossa disposição. Então, vamos atrás disso, vamos melhorar, vamos mudar, porque isso muda o nosso comportamento, nossa visão da vida, e aquilo vai filtrando os problemas que nós temos. Numa próxima, não precisamos mais vir. De novo, eu falo sempre isso. Eu não me lembro de ter visto, não vi, não encontrei lugar nenhum, né? Não que eu tenha sido um estudioso profundo, mas numa gripe que Jesus tivesse tido aqui. Por que ele ia ter um problema físico? Ele era perfeito na manifestação material, na manifestação física dele. Porque ele era um espírito que não precisava passar por sofrimento, como nós precisamos.
Nós ainda estamos precisando de uma dorzinha aí para dar uma polida. Ah, estamos precisando de uma outra dorzinha para dar uma filtrada aí no problema que a gente teve, que está aqui no nosso perispírito. E nós vamos carregando isso, carregando por existências, até que um dia a gente assuma e vai, através de uma doença, resolver isso. Ou através do trabalho, de uma boa ação, de servir. E a razão pela qual eu fiz esse comentário também é porque eu já tive contato com espíritas que atribuem tudo o que eles passam na vida ao espiritismo, a uma causa espiritual. E isso, para mim, pelo menos, né, isso começa a ser um embarreiramento, porque a gente não pode achar que tudo que nos acontece tem uma segunda causa espiritual. Muitas das coisas que acontecem são só consequências daquilo que a gente faz, né? Enfim, eu tenho casos assim até na própria família, tá? Que acham que tudo... Todo mundo deve ter um caso desse. Todo mundo. Espirrou. É espiritual, tem um obsessor. Não, peraí, pelo amor de Deus, não é assim trevas, também. É a perseguição das trevas. Olha, eu vou falar uma coisa. Esses, lamentavelmente, são espíritas que estão distantes do estudo. Porque se você estuda, Kátia, você vai buscar o entendimento do que Kardec está falando. O que os espíritos, através de Kardec, estão falando. Então, a importância do estudo é justamente essa, é você ter meios de avaliar, sabe? De passar pelo filtro da razão. Esse é o lado. Por isso que o Espírito de Verdade, ele fala assim, amai-vos e instruí-vos. É assim, ó, evangelho e estudo. Basicamente isso. Então, não adianta uma fé cega e ficar rotulando tudo. Não. Nós temos que saber exatamente, sabe, o mecanismo, como é que as coisas funcionam. Porque a cegueira é perigosa, né? A cegueira é perigosa em todas as instâncias. Tudo. Então, por isso, realmente... Eu posso fazer um comentário? Eu não sei levantar a mãozinha, hein? Não, você sabe abrir o microfone e levantar a voz. Pode falar, Irene. Então, tá. Não, eu queria só fazer um comentário em cima da pergunta da Inês. Eu conheci uma pessoa que ela passou a vida toda que eu me lembro dela, não vou dizer fazendo, mas falando mal das pessoas. Uma pessoa que não tinha uma palavra de bondade, vamos dizer assim. Aí, numa determinada fase da vida, essa mulher teve um AVC. E adivinhem qual foi o único órgão dela que paralisou? A voz. A língua. Fala? Não, a língua. A língua. Pois é. Ela não conseguiu mais falar. Então, isso aí, em cima da pergunta da Inês, isso aí não pode ser assim... como é que eu vou dizer? Já alguma coisa... o que ela fez aqui, ela já digamos... não é resgatou, mas ela... Providência divina. Não, mas não pode ser, Luiz, ou não tem... Eu diria que pode sim, por que não? Sabe? Se a pessoa... Imagina uma pessoa que comete tanto mal, e passa do limite e começa a prejudicar até quem não precisa ser prejudicado. Então, há uma intervenção para que a pessoa seja freada ali. Acorde um pouco. Eu posso contar uma história também? Preciso perguntar para o meu marido, né? Levantou a mãozinha? Verinha, todo mundo sabe que quem manda é você. Não tem nem... Ixi, vai, Verinha, aproveita. Eu também não sei levantar a mão, menina. Mas, olha, gente, eu vou contar uma história para vocês que é assim, olha, eu ouvi de outra pessoa, mas eu achei tão lógica, tão impressionante, isso eu nunca mais esqueci. Então, eu não posso dizer para vocês se isso é verdade, essa história que eu vou contar. Mas é o seguinte, vocês devem se lembrar daquele conjunto Menudos. Menudo? Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas. Uhum.
Sim. Mamonas Assassinas. Por que eu falei Menudos? Por que confundir? Tem outros que é Menudos? Tem. Ah, tá. Tem. Mamonas Assassinas. Eles cantavam muito bem, eles começaram com músicas bonitas, tal. Depois aconteceu uma reviravolta na vida Não, na deles. verdade o disco era o único lá, né? É. Mas as crianças As todas crianças estavam todas atraídas. foram atraídas, exatamente. O problema foi as crianças serem atraídas por aquelas músicas que não estavam fazendo bem para as crianças. Eu não sei bem se vocês lembram das músicas deles lá. No Eu não começo, estou lembrada das músicas. Eu lembro do grupo e do acidente, né? Mas não lembro, lembrar não lembro bem das músicas, músicas. você vai Eu lembro das músicas dos Mamonas Assassinos. Eu sei porque a minha sobrinha ficava cantando. Nossa, mas tinha uns negócios fortes lá. muito Não, Um ia falando. linguajar realmente Não, muito forte. mas era engraçado, era muito engraçado as Não músicas era, dele, e mas era. atraía jovens, atraía todo mundo. Não, e a minha sobrinha, com 8 anos, ficava cantando aquelas coisas que ele falava, que eles falavam. Eram palavras que levavam a sentimentos, a pensamentos não muito dignos. E as crianças não sabiam nem por que estavam cantando tudo aquilo lá. Né? Por isso que era engraçado. A minha sobrinha cantava aquilo, eu ficava rindo. Eu falei, meu Deus, ela nem sabe o que isso significa. Mas aí aconteceu aquele acidente terrível. O que eu ouvi dentro de uma casa espírita, porque aí eu não posso dizer se é verdade ou não, mas eu acredito que seja, eles morreram todos juntos para não atrasar a evolução de crianças. Entendeu? Então, e eles foram tirados todos juntos, não foi um ou dois, não. Morreram todos. Porque eles estavam, inclusive, angariando débitos muito fortes, porque eles estavam fazendo com que crianças se pervertessem no linguajar. Né? Então, é providência divina. Né? Então, isso aí, é real ou não, A gente não sabe. é uma intervenção, assim, uma né? intervenção. Assim como a Enedina deu um outro exemplo, tudo. Então, se isso aconteceu ou não dessa maneira, pode levar a gente a pensar nisso. Então, se nós estamos invadindo realmente um terreno onde está prejudicando muito, pode ter certeza que... Porque nós não estamos sozinhos, né? A Terra não está abandonada. Então, Precisamos de uma intervenção imediata no funk, hein? Nossa, nem me fala. Pelo amor de Deus. Bom, Inês, você levantou a mão? Sim, eu só queria voltar. Eu comentei, esse comentário foi feito porque eu já li agora também não sei onde, que no acelerar da transição planetária, antigamente levavam-se séculos para regenerar uma vida passada. Então, assim, uma das coisas que aconteceu é a aceleração também dos pagamentos de dívida, que às vezes as pessoas vêm e dentro de uma vida mesmo já começa, entendeu? Para que o crescimento acelere. Por isso que eu fiz esse comentário. Eu não sei onde eu li, mas eu li a respeito disso, que para que a Terra possa se transformar, a gente tem que vir aqui e aqui mesmo já começar o julgamento e o pagamento para continuar a nossa evolução do planeta, não só do ser. Porque antigamente, por exemplo, um Jack Stripador, até hoje nunca sabe quem foi, ficou para a história. Deve estar ainda no umbral até hoje, não voltou para pagar. Mas se você vê com o avanço da tecnologia, hoje em dia você prende aí vários bandidos. A pessoa comete algum crime no trânsito e o Google Cam pega e, entendeu? E a polícia leva. Então, assim, antigamente levava-se... A pessoa matava várias pessoas e ninguém nem descobria. Hoje em dia, você mata um, igual a pastora lá, a deputada, matou o marido, se descobre assim, entendeu? Então, foi por isso que eu fiz esse comentário de que talvez nessa relação... O que nós devemos lembrar é que, vamos pegar o caso que a Enedina falou, ela falava tanto mal, né? Prejudicou tanta gente pela maledicência, tal, que teve o câncer e tal. As consequências que ela teve de perder a fala, tal, foi por atos dessa existência. Ela não veio para ter essa atividade de estar falando maledicências, de estar falando mal dos outros. Ela não veio para isso.
mas para ela não se prejudicar mais, para ela não prejudicar mais pessoas, foi-lhe tirado a fala. Porque ninguém vem para ser infeliz ou para, né? A não ser que realmente haja um plano para isso, dor física na cama, entendeu? Né? Agora, pagar um débito do passado, né? A gente vai pagar mesmo, mas nós pagamos também muitos débitos que nós criamos aqui agora. A Marileide levantou a mão. Você pode falar, Marileide? Sim, seguindo esse raciocínio, eu até creio, sabe, que algumas coisas acontecem nessa encarnação para sacudir, como quem diz, olha, para, você está demais. Mas se for seguindo esse raciocínio que dos Mamonas Assassinas, por exemplo, Nossa Senhora, vamos combinar que agora a escola de samba, Sim. a Mangueira, deveria todo mundo se acabar, né? Porque o que fizeram com Jesus e com Maria, né? As faculdades no Brasil, que está acontecendo, os museus fazendo aqueles absurdos com crianças. Então, gente, eu acho que tem que ter uma limpeza geral, sabe? Que não é fácil, né? Eu acho que Deus tem uma paciência conosco infinita. Muitas coisas realmente acontecem para dar uma sacudida, mas tem pessoas que parece que não enxergam, né? Não têm a menor condição de ver que existe um Deus superior, que tudo a gente vai pagar, né? Nós vamos lembrar do Evangelho, que diz o seguinte: é necessário que haja um escândalo, mas ai de quem provocar, né? Eu acho que no caso do Mamonas era uma coisa tão intensa na época, queria prejudicar tanta gente, e hoje nós temos uma difusão do Evangelho em todos os lugares, e as pessoas estão se voltando um pouco para isso, principalmente nessa época difícil em que estamos vivendo, né? Mas enquanto nós não crescermos como povo, como humanidade, nós ainda vamos sofrer. E Deus permite certas coisas que é para a gente realmente observar, para a gente ver, para poder crescer. O escândalo, né, ele é necessário, mas é de quem provocar. Vamos lembrar que a Verinha reforçou várias vezes aí que ela escutou, né, essa história. Não sabemos se é real ou não, mas o fato é que está havendo um progresso, sim, apesar de tudo isso que a gente percebe. Suelen, você tem uma pergunta, um comentário? Na verdade, é um comentário, né? Primeiramente que é por isso que é bom estudar em grupo, né? Porque é muito bom ouvir o que as pessoas falam e a gente começa a ter outros questionamentos, outra visão para estudar mais, na verdade, né? Porque quando a gente fica sozinho em cima do livro é só aquilo e acabou, a não ser que a gente vai buscar mais respostas, mas enfim. Então, nisso que a Verinha falou dos Mamonas Assassinas, que eu era criança nessa época, então eu fiquei pensando aqui, sabe? Montei uma linha de raciocínio, mas que sim, com certeza eu vou buscar mais respostas em relação a isso. Porque na minha linha de raciocínio aqui, faz e não faz sentido. Que isso tenha realmente, lógico, né? Que não é uma coisa que sabe se é verdade ou não. Faz e não faz sentido. Por quê? Eu fui um pouco além aqui. Me veio uma coisa na cabeça que eu falei, mas espera aí. Se a gente pensar em termos de fazer mal a uma grande quantidade de pessoas, o que seria de Hitler, então? Que fez mal a 6 milhões de judeus, alguns falam 9 milhões, e então seria assim, vamos dizer que houve uma intervenção depois de 6 milhões de desencarne, entendeu? Mais ou menos a minha linha de raciocínio. Então, uma coisa que, assim, interessante pensar assim, mas ao mesmo tempo é algo questionável, né? Se a gente parar para pensar nessa questão. Mas é interessante, assim, quando tem que há uma intervenção, porque até aquela parte do Livro dos Espíritos da semana passada, que a gente estudou e falou dos convulsionários, né? Que o próprio bispo disse que acabou sendo cessado não pela lei dos homens, mas porque Deus achou um jeito
de parar isso porque estava ficando uma coisa demais. Então entra nesse caso que a Verinha falou do que ela ouviu, faz sentido nessa história. Mas aí você se pergunta tantas outras histórias, entendeu? De prejuízos maiores, visivelmente. Como é que seria isso? Então é uma coisa a ser pesquisada. Interessantíssimo. É verdade, você tem toda a razão. Mas vamos pegar o caso de Hitler que você citou. Se nós olharmos por um outro lado, talvez, olha, gente, eu estou falando, mas não é nenhuma coisa certa, mas vamos pensar sobre isso. A guerra, ela fez com que o nosso mundo evoluísse em termos de tecnologia. Então, qual a necessidade da guerra naquele momento, né? Será que foi para uma coisa boa? Entendeu? É lógico que não, né? Mas houve um progresso muito grande. Talvez Deus tenha permitido para que haja esse progresso. E aí, no limite daquilo que nós tínhamos que ter como progresso, aí acabou a guerra. Né? Podemos pensar assim. Né? Eu ainda fico para discutir. Eu ainda fico o que a Verinha falou a respeito de que o mal é necessário, mas ai daquele que for o instrumento do mal. Quando os cristãos, eles, quando foram para o circo lá, uma leva muito grande de cristãos, de espíritos, né, reencarnaram naquela ocasião para dar esse testemunho, para ir para o circo. Muitos reencarnaram como doentes para que Jesus curasse eles, porque fazia parte de um compromisso deles. Eu não sei dizer agora qual que é o livro, eu acho que é de Humberto de Campos, que ele cita. Então, por trás disso pode ter compromissos, como pode ter expiação para alguns que eu diria assim, muitos, né? Foram milhões, no caso aí que você falou, Suelen. Agora, de novo, vou falar, o que a Verinha comentou, ela vendeu o peixe do jeito que ela comprou. Alguém falou que precou, pode não ter sido nada disso. Eles teriam que ter realmente a vida ceifada ali, todo mundo junto, naquele momento, porque era parte do compromisso deles. Né? E o que eles fizeram talvez foi um mau uso da popularidade, da criatividade musical deles, né? E para fazer isso. Eu tive a oportunidade de assistir shows espirituais, né? Vamos poder chamar assim, é arte, na verdade, são desencarnados, músicos, né, que cantam. E tinha um grupo lá em Guarulhos, que fazia esse tipo de atividade, e se apresentava nas 3 reuniões que eu me lembro de ter assistido, né? Que era muito bonito, tinha pintura mediúnica, tinha cartas de entes queridos, tinha músicos, né, desencarnados, cantores, né, cantoras, e eles se apresentaram tudo. E era interessante as músicas que eles selecionavam. Não eram aquelas mais pesadas, eram músicas que se tinha até um palavrão lá, eles pulavam, né? Porque o restante... E era o grupo que vinha lá e se apresentava. Eles faziam, era a mesma balbúrdia de quando estava encarnado, davam o mesmo show, né? Com toda alegria, tudo, né? Mas eles eram seletivos no que eles... Então, certamente que eles perceberam que podiam ter utilizado melhor aquilo. Então, só para reforçar, não vamos tomar isso como uma lei. Ela escutou e comentou com vocês, comentou conosco aqui. E com relação ao que a Suelen falou, tem que ver o que está por trás disso. Né? Hitler tomou uma decisão equivocada, né? Influenciado ou não, ele tomou uma decisão equivocada. As pessoas que estavam em torno dele tomaram essa decisão equivocada. Não era para fazer isso aí, mas fez, e aquilo atingiu muitos espíritos que poderiam e deveriam passar por aquilo. Né? Agora, e claro que Deus promove sempre, né, tudo naquilo que tem sempre algo de bom para aproveitar, como os espíritos dizem. Aí houve um crescimento intelectual, tecnológico, tudo pela guerra. Mas também, através da guerra, muita gente, como agora na pandemia, muda os sentimentos, de querer ajudar, de querer apoiar as pessoas. Então, é todo um movimento de crescimento.
Vamos pensar dessa maneira. O tempo está passando aí, nós temos só 15 minutos, e eu gostaria de ler uma carta, a menos que a gente não lesse e continuasse aí, né? Porque realmente é bastante interessante esse assunto que foi abordado hoje. Seguimos? Muito Sim, bem. claro. Então, aqui agora, a gente vai saber o que nós vamos estudar na próxima semana. Vamos passar para a emancipação da alma, capítulo 8º. Nós vamos tratar do sono e dos sonhos. Quem abordou isso foi um palestrante, o Enzio, né? Enzio Obana, né? Que falou com a gente sobre esse tema. E na quarta-feira que vem agora, todos estão convidados, né? Esse é o link do Zoom aqui embaixo, né? O ID, não o Zoom, o link, mas o número, né? O chave. E vocês já receberam isso aí, todos já receberam. Mas não custa também na quarta-feira eu reenviar para todo mundo aí como um lembrete. Todos estão convidados para estudar o livro dos médiuns, né? E finalmente agora a gente vai ler essa carta mediúnica de um espírito que a gente suprimiu o nome porque é interessante que esse espírito ele viveu há pouco tempo atrás aqui, bem pertinho da gente, que é na Califórnia, em Los Angeles. Muito bem. Essa é a carta que nós vamos estar falando agora, né? Estudando, ou lendo. Volto a falar que são médiuns do nosso grupo, né, de ambos os grupos daqui de Las Vegas que escrevem, né? E aí tem. A gente suprimiu o nome dele, que está identificado como A, o nome, e o sobrenome S. Ele é de junho, né? Desse ano, 17 de junho, e o título é esse, né? Eu estava completamente falido. Então ele começa descrevendo, olha que interessante como ele está assim, como é envolvente a carta e descritiva, né? Era uma tarde fria e chuvosa nos bairros elegantes da Califórnia. A famosa cidade de Beverly Hills, que tanto enchem os olhos pelo despertar das atrizes e atores e pelo glamour de Hollywood. Eu vivi nessa época, mais precisamente em 1923. Os carros de alto luxo preenchiam os palacetes com mesas fartas e comemorações com pessoas ilustres da alta roda hollywoodiana. Contudo, muitos tinham algo em comum comigo. Seus corações eram tristes, suas almas apegadas à matéria. Lamentavelmente, nessa fatídica tarde, adentrei pelos largos e elegantes pilares da imensa sala de estar da minha residência, extremamente aborrecido. Caminhava apressadamente e dirigi-me sem hesitar para o escritório. Em minha mesa, da qual me enchia de orgulho e vaidade, pela posse que me sustentava a imagem de um homem rico e bem-sucedido, jaziam ali inúmeras dívidas. Banqueiros cobravam-me contas e mais contas a acertar, uma vida cheia de extravagâncias, luxo e amizades interesseiras. Porém, o vazio da alma me aniquilava. Eu considero, fazendo uso do que a gente estudou e comentou, que ele, em determinado momento da vida dele, ele poderia ser rico, né? Mas em determinado momento ele ficaria pobre, teria um desafio pela frente, teria alguns obstáculos. Estava completamente falido. Havia naquela tarde dado inutilmente um empréstimo com um amigo do meu círculo de amizades íntimas. Personagem ilustre e importante, considerava-o um amigo. Frequentamos as mesmas rodas, as mesmas festas e chegamos a compartilhar até mesmo as mulheres. Tinha-o como alguém de minha extrema confiança, entretanto, ele me traíra. Aproveitara-se de minha desordem financeira
e de meus maus investimentos, levando-me à ruína. A bancarrota era a pior das humilhações que um homem sem os ensinamentos de uma boa moral pode enfrentar. O ego e o orgulho feriam-me e meu amigo havia me passado para trás. Não somente passou a ser ele o dono de tudo que eu possuía, também humilhou-me publicamente, revelando aos tabloides da época sobre a minha ruína financeira. Não podia suportar tamanha vergonha. Apossei-me de uma arma que era de meu saudoso pai e, sendo fraco, ceifei minha própria vida. Então, aqui, nesse minuto, nesse momento, ele arrumou um compromisso para toda a existência futura. Não toda, mas assim, nos próximos tempos, ele ia amargar uma dureza aí no plano espiritual e nas vidas que ele teria que passar depois para consertar esse engano. Não tinha herdeiros, não tinha uma família. Vivia eu como um lobo solitário, sempre à caça de diversões externas para suprir e reprimir as dores internas. Lembra-se de uma carta que a gente leu recentemente, onde ele falava que as pessoas preenchiam o vazio com o material, com as paixões, né? É mais ou menos isso que ele fala. Desde muito jovem, sempre trabalhei para obter prestígio, fama e sucesso. Contudo, em um ambiente como Hollywood, consegue-se, através de boas relações, certos privilégios e destaque. Boas relações no sentido figurado, pois aos olhos de espíritos imaturos e despreparados como eu, era essas relações sem valores morais e que me levaram à ruína. Muito pronto, enriqueci de forma lícita e ilícita. Prejudiquei algumas pessoas inocentes. Não fui piedoso ao cobrar dívidas com juros exorbitantes de miseráveis que não podiam pagar. Tomava-lhes tudo, deixei-os na rua sem piedade. Famílias e pais desesperados pediam perdão e pouco tive meu coração tocado por esses apelos. O único apelo que me conduziu durante os meus 53 anos, olha que jovem que ele desencarnou, né? Enquanto encarnado nessa última experiência, era o do poder e o da ganância. Jamais questionei ou me interessei pelos valores espirituais. Jamais em minha adolescência ou vida adulta orei para Deus. Meus pais, quando eu era pequeno, tentaram me oferecer esses valores. Contudo, filho único, meu pai não permitira que minha mãe me amolecesse o coração. Me tornei um adulto mesquinho e cruel, um lobo solitário, como mencionei. Quando passei para o lado de cá, sofri muito. Com um tiro na boca, as perturbações em minha glote ainda são excruciantes. Levei-me, em princípio, cercado de muita dor, lamentações por anos. Fui perseguido pelos que queriam vingança contra mim, pelas vítimas que prejudiquei, e eles me prometeram que meus sofrimentos jamais cessariam e eu não teria paz. Porém, um dia fui amparado e socorrido pelo meu pai. Ele auxiliou-me juntamente com outros irmãos, e aí fui para uma espécie de hospital. Não sei ao certo quanto tempo ali fiquei. Recuperava minhas forças gradativamente e tive a inesquecível experiência de me aconchegar no seio de minha mãe. Doce e carinhosa, ela me explicou o que havia passado. Eu, que jamais acendi a centelha divina, não tinha a menor noção das consequências dos meus escabrosos atos. Chorei muito, senti-me culpado, um verme miserável. Meus pais e os amigos incentivaram-me a ter forças e, a partir daí, decidi por me esforçar em mudar meus pensamentos e sentimentos para melhorar. Olha só, ele no plano espiritual, na erraticidade, digerindo, avaliando tudo que ele fez e buscando forças para se transformar. Matriculei-me em uma escola chamada Caminhos de Regeneração. As aulas eram ministradas com tanta docilidade que jamais, em toda a minha existência, eu poderia imaginar que meu coração se preencheria de amor.
estudo, trabalho, estudo e trabalho. Agradecer à bondade divina e aos amigos do Cristo Consolador pela nova etapa que me foi concedida. Lamentações aqui não são permitidas. Confesso que jamais imaginei que uma nova oportunidade me seria concedida. Tenho dívidas perante a justiça divina e necessito esforçar-me em uma próxima e breve encarnação para quitar e consertar o que e a quem lesionei. Olha só, uma próxima e breve reencarnação. Estava na marca do pênalti já para vir. E o que ele ia fazer? Quitar e consertar os débitos, né? As pessoas com quem a quem ele lesionou. Primeiro com o meu perispírito e depois com o meu próximo. Primeiro ele tem que se consertar. Primeiro ele tem que resolver os problemas dele. Muito pronto irei eu reencarnar. Escrevo-lhes hoje com imensa alegria em meu coração, pois isso me alivia as dores. Um dos nossos instrutores da escola veio pessoalmente me pedir para relatar-lhes esse fato. Vejo que esses dias, em vista dos estudos e esclarecimento intelectual do grupo, julgou-se oportuno compartilhar os meus aprendizados e minha história para reforçar o que estão vocês aprendendo hoje. Quisera eu, enquanto encarnado, ter iluminado o meu espírito com elucidações tão importantes. Me foi também permitido dizer que um grande número de histórias e experiências dos espíritos irão começar a aparecer, não apenas aqui neste grupo, mas em todos os cantos. Alegro-me imensamente e, quanto a mim, sigo aguardando a oportunidade do reajuste. Orem, meus amigos, por todos os espíritos, em especial pelos suicidas. São as preces sinceras de vossos corações que nos consolam e nos ajudam a sair de onde lamentavelmente nos colocamos. Ceifar a vida é um ato que jamais deve ser executado, inclusive dos animais. Um dia compreenderão melhor também sobre isso. Despeço-me alegremente e estarei contribuindo sempre que me for permitido. Acreditem, estudem e iluminem corações e mentes. E as mentes. Em breve, muitos também irão despertar. A misericórdia divina nos ampara. Que Deus, nosso Pai, e Jesus os abençoe hoje e sempre. Grato em servir de um irmão em recuperação, A.S. Vocês viram que é de junho essa carta. E hoje só que foi lida. Totalmente, assim, em sintonia com o que nós falamos hoje, seja quando a gente começou a conversar, que o assunto era esse, suicídio, levantado pela Marileide, né, Marileide? E depois, o que a gente leu na mensagem, depois o que a gente estudou, enfim, tudo. Muito bem, chegamos ao final da nossa reunião e eu gostaria de saber quem tem desejo de fazer a prece final. E aí já aproveita, pede pelos suicidas, né? A minha mulher não desencarnou, ela está aqui do meu lado, tá? Ela só saiu da tela. Ai. Você quer fazer, Marileide? Você quer fazer a prece? Se ela não for fazer, eu posso fazer, Luiz. Tá bom. Então pode fazer, Carol. Vamos levar o nosso pensamento, fechar os nossos olhos, para melhor nos conectarmos com o nosso querido Mestre Jesus. E nesse momento, meus amigos, vamos agradecer a providência divina por todas as bênçãos que recebemos na noite de hoje.
esses esclarecimentos tão importantes para o nosso espírito, mas principalmente porque nos consola e nos traz a responsabilidade que temos em melhorar a nós mesmos. Muito temos ainda que caminhar, muito temos ainda que perdoar, muito temos ainda que aprender. Mas o Mestre Jesus jamais nos abandonará. Mesmo naqueles dias em que nós desistimos de nós mesmos, como muitos irmãos que observamos que acabam cometendo o ato de tamanha aflição e dor. Quando o desespero nos bate à porta, meus amigos, devemos orar, pedir a providência divina para nos auxiliar, porque o coração aflito, imerso em dor e sofrimento, é capaz de cometer atos que não se podem voltar atrás. O arrependimento do lado de lá é grande, porque do outro lado vemos a verdadeira realidade de quem somos e o que fizemos da nossa existência. A reencarnação, meus amigos, é uma oportunidade única que precisa ser levada com muito esmero. São tantos os irmãos que pedem por uma nova oportunidade neste planeta. E um apelo sincero do alto é para que cada um de vós cultive a centelha divina no coração, porque esta oportunidade bendita que temos deve ser aproveitada para o esclarecimento do espírito, corrigir em nós o que precisa ser corrigido, mas acima de tudo, que aprendemos a amar e servir, principalmente aqueles que nos incomodam, os nossos desafetos, os que conosco partilham a jornada, porque saibam, meus amigos, não foram ali colocados em vão. Muitos de vós pediram por essas preces, por essas provas. Muitos de vós necessitam passar por certas provações. Contudo, jamais seguirão sozinhos. A esperança no coração não deve faltar ao cristão que crê em Deus de misericordioso, que nunca nos abandonará. Seguimos, meus irmãos, meus amigos, unidos e orando sempre por todos e pelos mais necessitados. E hoje evocamos o nosso amor, a nossa gratidão ao Mestre por tanto cuidado, mesmo quando não merecemos. Humildes servos, seremos sempre na seara do Cristo, mas precisamos trabalhar para também merecer o repouso. Ainda temos muito que realizar e cada um sabe as dores, as provas, as dificuldades diárias, mas lembrem-se sempre que o Mestre Jesus está convosco. Orem, partilhem e sirvam com amor e alegria, porque nada justifica uma atitude impensada que poderá comprometer em muito e adquirir novos débitos à sua existência. Como espíritos eternos que somos, devemos sempre, meus amigos, esforçar-nos no bem, e o esforço, ele só é válido quando dentro de nós lapidamos o que precisa ser melhorado. Não olvidem jamais de que não estão sozinhos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos.